Esta é uma apresentação sobre o raciocínio indutivo. A partir da indução matemática, a gente consegue dividir alguns estágios sequenciados do raciocínio indutivo e que tem me ajudado a otimizar o meu raciocínio, e por isso eu gostaria de compartilhar. A indução, ela faz um par com a dedução extremamente complementar que vão constituir justamente o raciocínio. A indução é historicamente definida como a produção de princípios gerais e a dedução ela é a produção de conclusões a partir de princípios gerais. A dedução por si só é muito interessante, ela segue um princípio do tipo: a partir desse conjunto de exemplos eu posso extrair isso, isso e isso. Mas vou me referir hoje à indução, porque justamente ela vai produzir ali o produto sobre o qual a dedução vai operar. Falando um pouquinho sobre as aplicações do raciocínio indutivo, de modo a contextualizar o que vai se seguir, nós temos ali a categorização, tá? Que o Steven Pinker vai definir como as pessoas põem as coisas e as outras pessoas em compartimentos mentais, dão nome a cada compartimento e a partir de então tratam da mesma forma os conteúdos de um compartimento. A categorização ali ela é bastante constitutiva, né, um atributo da natureza humana. A cognição ela funciona de modo a estar sempre criando modelos do seu ambiente, modelos de agentes presentes no ambiente, de modo a fazer sentido do seu ambiente, exercendo controle sobre esse ambiente, mas também fazendo previsões utilizando esse modelo, de modo ali, dentre outras coisas, conseguir antecipar eventos, né? Então os seres humanos eles formam conceituações presentes ali mais fortemente nas ciências humanas. Todo conceito ali ele é uma indução a partir de um conjunto de observações do autor. As fórmulas dentro das ciências exatas, tá? Os estereótipos dentro da vida social e presente no machine learning. O François Chollet, que ele é um autor da biblioteca Keras no Python, que é um framework ali para a produção de redes neurais artificiais. Ele conta uma história muito interessante, onde até 1990, dentro do campo da inteligência artificial, havia basicamente a codificação de regras nesses modelos. E o modelo ele se ocupava somente de aplicar essas regras. Dentro da noção de raciocínio, o que esses modelos até então estavam operando? Somente a dedução. A indução, que era a produção dessas regras, quem estava operando eram os seres humanos. A partir de 1990, você tem então o estabelecimento do machine learning, aprendizado de máquina, onde o modelo agora ele vai receber os dados, vai receber os correspondentes, os outputs corretos desses dados, e agora o modelo vai se ocupar de produzir as regras e depois aplicar essas regras, prevendo novos dados. Ou seja, com o aprendizado de máquina, os modelos agora eles vão se ocupar também da indução. Eles vão induzir regras e depois vão deduzir essas regras que eles próprios acharam. Essa indução vai ser justamente esse vetor de aprendizado que essas máquinas, esses modelos conseguem exercer. Uma vez falado das aplicações, vamos falar da indução propriamente dito e dos seus estágios sequenciados. Ele começa ali com um conjunto de exemplos, que é a coleta de exemplos, coleta de dados sobre os quais vai ser operado a percepção de padrões, o que há de constante nesses exemplos. E a partir dessa percepção de padrões vai haver a formalização
do modelo. Esse modelo vai poder ser posteriormente testado utilizando deduções, tá? Que vão seguir no sentido de se o meu modelo está correto, dado esse input, eu espero que isso aconteça, eu espero que esse seja o output. Esse, por exemplo, é o modelo da ciência. A ciência, então, produziria modelos, hipóteses, teorias, nos quais, então, elas vão deduzir uma série de consequências que vão ser predições e depois vão ser verificados experimentalmente. Então, indo para cada um desses estágios, nós temos o conjunto de exemplos, que vai ser uma coleta de dados, vai ser ali, então, propriamente dito, todo o acúmulo de exemplos sobre os quais a percepção de padrão vai ser operado. Em experiência subjetiva, eu percebo a percepção de padrão como sendo algo muito naturalmente que os seres humanos exercem, se eles operarem ali um mínimo de reflexão. De modo que um dos lados mais ativos dentro da indução é justamente essa coleta de dados, né? Fica como uma lição, então, quando a gente quer aprender alguma coisa nova, você tem que se expor ao máximo a informações sobre o assunto. Quanto mais exposição, melhor. E depois, com o mínimo de reflexão, você vai conseguindo perceber padrões. A gente vai fazendo cruzamento de informações, por exemplo, né? Então, se várias fontes citam a mesma coisa, percebendo o padrão, a gente consegue ter uma veracidade maior nessas informações. Dentro do conjunto de exemplos, nós teremos problemas de insuficiência de exemplos, que é justamente quando você não tem exemplos suficientes, ou você vai não conseguir perceber nenhum padrão, e aí você coleta mais exemplos, ou você vai conseguir perceber padrões falsos, nos quais os modelos vão ser falsos. Esses modelos, eles não vão generalizar muito bem, eles não vão conseguir lidar com novos dados muito bem. E o modo de resolver isso é você, então, testar o seu modelo, tá? Seguindo aquela dinâmica ali se o meu modelo está correto, eu espero que isso aconteça. E a partir desse feedback, você vai ganhar, então, confiança no seu modelo, ou se essas novas informações contradizerem o seu modelo, você rever ele, tá? E é um fator de maturidade muito importante, tá? Não há nada de errado na indução, não há nada de errado você dizer um certo conjunto de informações, eu consigo extrair isso. Se você conseguir produzir um modelo que vai conseguir fazer uma previsão, não há nada de errado. Você fez uma dedução perfeita, mas sempre há na condição humana possibilidade de limitação de informação. A pessoa só tem que ter maturidade nesse ponto, em saber lidar com essas novas informações, em conseguir dizer, eu não tinha acesso a essas informações antes, agora, com esse novo conjunto de informações, como eu vou agir, que é justamente aquela noção de um raciocínio bayesiano, né? Em atualizar o seu modelo a partir de novas evidências, né? Eu quero pensar aqui um exemplo da soma dos primeiros N inteiros positivos e tentar identificar ali esse conjunto de exemplos, percepção de padrão e formalização de lei. A matemática, como eu disse, esses estágios vêm da indução matemática, então elas acabam fornecendo os melhores exemplos, né? Você vai ter ali a soma dos primeiros N's inteiros. Então, se eu quero os 3 primeiros inteiros, eu vou pegar 1 mais 2 mais 3, totalizando 6. Se eu quero os 5 primeiros inteiros, 1 mais 2 mais 3, somando até 5, totalizando 15. E assim com o 7 também. Essa é a etapa necessária. Fez a coleta de exemplos. Essa expansão é necessária porque
você vai poder operar uma análise melhor, né? Você vai perceber ali o que está acontecendo melhor. Então, quanto mais expandido, né, melhor. Podemos ir para a percepção de padrão. O padrão, ele é um potencial manifestação de uma lei, né? Então, quando você percebe padrões, pode haver uma certa estabilidade fundamental, na qual você pode capturar essa estabilidade a partir de um modelo, a partir de uma lei. E a gente coloca esse potencial porque nós temos uma ressalva do próprio François Chollet, onde ele vai dizer que essa estabilidade, ela, mesmo eventos aleatórios, podem apresentar certas estabilidades, nos quais então a nossa lei, o nosso modelo, pode despencar, uma vez que essa aleatoriedade dispara para né, ela pode apresentar qualquer output, né? E, de novo, como é que a gente lida com algo desse tipo? Testando o nosso modelo. Se ele eventualmente despencar em termos de eficiência, se ele, em termos de fidelidade, né, os outputs desse modelo começam a divergir muito, é hora de rever esse modelo. A percepção de padrões, ela vai envolver a percepção de constantes, né, principalmente dentro das ciências humanas. Se você vai perceber ali um certo conceito, se você vai induzir um conceito, você vai justamente estabelecer as constantes, né? Vai haver variáveis. Nas variáveis ali, a gente pode pensar algumas condicionais dentro da indução do conceito, mas quem melhor assimilam essas variáveis é justamente a programação e as ciências exatas, né? Onde elas vão tentar deixar essas variáveis em função do input desse modelo. É o que vai construir a função, por exemplo. Você vai ter ali um certo conjunto de variáveis independentes que vão então produzir uma variável dependente. A função a gente pode compreender assim como a formalização do raciocínio causal. A partir daquele certo conjunto de variáveis independentes, nós conseguimos prever uma variável dependente, né? A percepção de padrão, dentro do nosso exemplo dos n primeiros inteiros, vai constituir nesse nosso conjunto de exemplos. Se você quiser parar o vídeo para tentar analisar o que há de padrão dentro desses exemplos, você vai precisar operar transformações nesses exemplos. Para você a questão é achar qual que são as operações que vão produzir o resultado correto. As operações dentro dos n primeiros inteiros vão constituir justamente nesse resultado aqui. Nós teremos o somatório, achar vários 3 aqui nesse exemplo de n igual a 3, nós vamos precisar achar vários 3 aqui. Achando esses vários 3, nós temos um aqui, e o outro 3 somando esse 2 mais 1, temos 3. Então temos 3 mais 3, né? 3 aparecendo 2 vezes. Nos 5, nós vamos ter o 5, nós temos um outro 5 com 4 mais 1 e 3 mais 2. Somando 5 mais 5 mais 5, 5 3 vezes. O nosso 7, dentro desse exemplo aqui você já consegue ter um padrãozinho que vai ser justamente esse 7. Aí você tem o penúltimo mais o primeiro, 6 mais 1, 7. 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7. Você tem 7 4 vezes, produzindo ali os nossos outputs. Aqui a gente já consegue perceber as variáveis, né? Nós temos essa primeira variável aqui, ela já está em função do nosso input, ele é o próprio n, né? E nós temos um segundo fator aqui, que é uma variável que a gente precisa colocar em função do input. A gente tem que pensar transformações que esse input vai sofrer de modo a produzir essas variáveis aqui.
Dentro desse exemplo, quais são as transformações que o input sofre? Você pega o input, soma mais 1 e divide por 2. Então, 3 mais 1, 4 sobre 2, 2 é o nosso 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3 é o nosso 3. 7 mais 1, 8 sobre 2, 4 é o nosso 4. Então, acabamos de perceber transformar essa nossa variável aqui em função do input. Estamos prontos para ir para a próxima etapa da formalização da lei. Formalização, eu gosto de compreender como uma redução ao essencial. Então a lógica compreende isso muito bem. Você tem, por exemplo, toda uma manifestação, uma multiplicidade de condicionais que a lógica ela reduz a um único exemplo, a uma única condicional, do tipo se tal coisa, então tal coisa. E ela ainda vai um passo além nessa formalização, que é justamente introduzir símbolos, né? Nessas condicionais. Então é isso que a gente deveria compreender por formalização, que é justamente essa redução ao essencial. Somente aquilo que era essencial dentro daquela variabilidade. A formalização da lei, portanto, ela vai ser uma descrição do padrão encontrado que vai demandar concisão e compactação, justamente cumprindo essa etapa de formalização. Dentro da formalização da lei, nós vamos ter problemas de overfitting. É um conceito ali do machine learning, né? Que é justamente uma superadequação ao seu conjunto de exemplos. Isso é mais presente dentro de conceitos nas ciências humanas, tá? Onde você vai ter um conjunto muito grande de exemplos e se você tentar adequar a todos eles, você vai produzir um conceito que não vai conseguir generalizar muito bem. Então a gente extrai aqui uma lição, né, que é um conceito que tenta levar em conta todas as exceções. É um conceito fraco, é um conceito que não generaliza muito bem. Duas soluções para isso: ou você deixa de lado esses outliers, essas exceções, ou você pode ali estabelecer um domínio, né, uma restrição do domínio sobre os quais aquele conceito vai estar operando, que é o que acontece ali na nossa fórmula, né? Você tem então, a gente vai formalizar uma fórmula nas quais elas vão funcionar não para todos os números, ela vai funcionar para os n primeiros inteiros positivos. Indo para a formalização da nossa fórmula, nós vamos justamente introduzir os inputs fazer a substituição dos nossos números aqui pelo input n. Fazendo essa substituição, nós temos essa nova fórmula, n vezes n mais 1, tudo isso sobre 2. Esse é o nosso modelo. Nós podemos testar esse modelo ali colocando um 4 e verificando se é fidedigno ao output real. Podemos fazer tantos testes quando quisermos e justamente o modelo ele deve ser bastante testado de modo a verificarmos ali toda a eficiência desse nosso modelo. Bom, em conclusão, a indução ela tem 3 estágios sequenciados que passam ali pela coleta de um grande conjunto de exemplos. A partir desse conjunto de exemplos, você vai operar a percepção de padrões, o que há de constante, o que há de variável. O que há de variável ali nós devemos colocar em função do input do modelo. E a partir disso nós temos então a formalização do modelo, que é uma descrição desses padrões encontrados, levando em conta concisão e compactação para constituir essa formalização.